com vocês? Vamos orar para iniciar a nossa aula maravilhosa de hoje? Vamos lá, como sempre, como a tia fala, olhinhos fechados e mãozinhas também. Senhor meu Deus, quero, Senhor, agradecer pela aula maravilhosa que vamos ter, Senhor. Quero, Senhor, pedir que venha, Senhor, colocar nos nossos corações a vontade, Senhor, não só de assistir às aulas, mas também de compartilhar com os nossos familiares, com os nossos amigos, meu Pai. E que isso possa ser algo que me faça crescer e que a todos aqueles que eu amo também possa fazer. Quero pedir por cada um dos nossos professores e pelos nossos alunos também. É o que eu lhe peço em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, crianças. Tenham uma boa aula. Até! Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo, porque Ele me salvou. Aleluia. Lara ama Cristo, Sim, eu amo a Cristo, porque ama Cristo. porque Ele me salvou. Aleluia. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo, porque Ele me amou. Aleluia. Lucas ama Cristo, Sim, eu amo a Cristo, porque ama Cristo. porque Ele me amou. Aleluia. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo, porque por mim se entregou. Aleluia. Beatriz ama Cristo, Sim, eu amo a Cristo, porque ama Cristo. porque por mim se entregou. Aleluia. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo, porque por mim se entregou. Aleluia. Você ama a Cristo, Sim, ama Cristo, porque ama a Cristo, porque Ele me salvou. porque Ele me amou, porque por mim se entregou. Aleluia. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. É hora, é hora, é hora da história. Eu vou sentar, vou escutar, quietinho eu vou ficar. Olá, crianças! Como é que vocês estão? Estão bem? Aqui é a vovó Mara. Eu tô falando escondidinha hoje. Hoje nós terminamos a nossa série de lições e vamos só fazer uma grande revisão. Uma revisão bem importante, bem profunda, que fala aonde Jesus entrou. Você se lembra, né? Foram 12 casas onde ele entrou e em cada uma dessas casas, para as pessoas, ele trouxe alguma coisa. E ele ainda está esperando para entrar na nossa casa, você nem imagina. Mas é verdade, em cada casa que Jesus entrou, ele trouxe alguma coisa de bom e nós tivemos alguma coisa para aprender daquelas casas. Muito bem, você se lembra de tudo isso? Podemos começar a nossa revisão? Como é que você tem andado? Tá tudo bem, tudo certo? Tô vendo gente de cara feia. O que está acontecendo? Olha,
Tem que comer direitinho. Lavar as mãos, higienizar, como a vovó ensinou, sempre usar máscara, obedecer papai e mamãe, fazer as tarefas de casa e também as da escola. Não se esqueçam disso. Senão você vai ser uma criança bem chata e bem ruim. E aquelas crianças que falam assim, ai, então tá doendo o braço, ai, tá doendo isso. Isso não vale, não é certo. Muito bem. Vamos à primeira lição nossa. Você se lembra? Jesus foi na festa do casamento. Entrou numa casa e tinha uma festa. Você se lembra? O versículo que a gente decorou, que vocês decoraram, era Filipenses 4:4, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Lembra? Nesta casa, Jesus levou alegria para todo mundo. Olha lá a nossa figura. Que linda! Jesus, a sua mãe, e ele está mandando encher os potes de água. E a água foi transformada em vinho. Você se lembra? A vovó leu João 2, de 1 até o 11. E lá eu contei essa história. A sua Bíblia, minha Bíblia, tem essa história. Então, Jesus levou alegria. Já tinha alegria de ser o casamento, mas ele deu a alegria do milagre. Ele fez um milagre e levou alegria. Muito bem. Vamos lá para o nosso segundo desenho. Nessa nossa segunda lição, nós vemos que Jesus entrou na casa de Pedro. Você se lembra? A sogra de Pedro estava dodói, muito dodói. E eles acreditavam que ela ia morrer. E o que Jesus fez? Jesus foi lá e curou ela. E o versículo que nós aprendemos era: pois nada é impossível para Deus. De verdade, nada é impossível. Deus faz milagres grandiosos e milagres pequenininhos. Quer ver até hoje no nosso dia? Ele não dá o ar para a gente respirar? Dá. Não dá chuva para todo mundo? Dá. Então, nesta casa, nós tivemos como base bíblica Mateus 8, 14 e 15, Marcos 1, 29 a 31 e Lucas 4, 38 e 39, Jesus levou a cura. No nosso tempo agora, Jesus trouxe cura. Muitas pessoas pegaram o Covid. Sabe aquele bichinho ruim? Então, e Jesus curou, prontamente curou. Cuidou de alguém, cuidou do vovô, da vovó, de todas as outras, e até das próprias pessoas, né? E curou, trouxe cura. Muito bem. A primeira foi alegria, a segunda foi a cura da sogra de Pedro. Vamos ver o terceiro. Jesus na casa de Cafarnaum. Qual que era essa lição nossa? Você se lembra? Um homem paralítico que queria ver Jesus. E o que foi que aconteceu? Seus amigos fizeram um buraco no teto, no telhado da casa e o puseram para baixo. Então, Jesus falando com ele, disse para ele assim: toma o teu leito, levanta-te e anda. E rapidamente, prontamente, ele ficou curado da paralisia, curado daquelas coisas que estavam ruins no corpo dele. Jesus, para aquele homem, trouxe restauração naquela casa. Olha lá, o homem não está surpreso vendo o que os amigos fizeram? Olha lá, por onde que ele veio? Pelo telhado. E Jesus disse, viu que eles tinham fé. Não era verdade? Não foi o nosso versículo? Lucas 5:20? Jesus viu que eles tinham fé. Você tem fé hoje? Você precisa exercer a sua fé? Ah, todos nós precisamos, né? Jesus levou restauração e ele leva a restauração hoje para vidas quebradas, para corações partidos, para gente doente. Jesus traz restauração. Você precisa de restauração ou já precisou? Muito bem. Primeiro foi a alegria, o segundo foi a cura e agora o terceiro, Jesus traz restauração. Muito bem. Vamos para a quarta? Jesus na casa de Levi. Lembra, ele está entrando nas casas e cada casa que ele entra, ele traz alguma coisa. E nessa casa ele trouxe o arrependimento. Sabe por quê? Porque todos lá, fora Jesus, eram pecadores. Um olhava para o outro e não dizia nada, mas bem que pensava, por que será que ele come com pecadores? Por que será que ele come com homens maus, com pessoas que fizeram alguma coisa de mal? Até a mulher que veio servir, eles ficaram pensando. E o nosso versículo-chave, lembra qual que era?
Eu não vim chamar os justos, mas ao arrependimento. Pessoas que tenham pecado, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E daí, quando Jesus falou isso, todos eles lembraram dos seus pecados. Jesus levou à casa de Levi arrependimento. Menina, que coisa boa! Olha que alegria! Jesus levar arrependimento. Às vezes o nosso coração fica assim, né? Ai, eu me arrependi tanto de ter feito aquilo. Aí a gente tem que pedir perdão. Isso é arrependimento. Quando o coração fala e o Espírito Santo fala e a gente se arrepende do que fez. Tá vendo? Jesus disse, eu não quero justos. Quem acha que é justo, já é justo. Mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Lembrando, nossa história dessa vez estava em Marcos, capítulo 2, versículos 15 e 17. E Lucas 5, 29 a 32. Jesus levou arrependimento àquelas pessoas. Jesus trouxe arrependimento para você? Já fez você pensar em alguma coisa que você deveria resolver e arrumar? A nossa ida para o céu é uma coisa que nós temos que arrumar. Senão nós vamos ficar como essas pessoas ali, ó. Todo mundo um olhando para o outro, falando de arrependimento, pensando em arrependimento e não fazendo nada. Temos que nos arrepender para ir para o céu. Muito bem. Jesus na casa de Simão. Vocês se lembram desse? Lembram que a vovó trouxe uma garrafa bonita de perfume? Foi assim que aconteceu. Nesta casa que eles estavam comendo, Jesus estava descansando, repousando. Uma mulher entrou e limpou os pés de Jesus com um perfume muito caro. Perfume que custou muito dinheiro. E aí, ela enxugou com os cabelos. E os homens ficaram, todo mundo, olha onde já se viu esse dinheiro, era para poder guardar. E custou muito caro esse perfume, se a gente tivesse esse dinheiro, daria aos pobres. Mas ela sabia, porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Na verdade, ela não estava só limpando os pés. Ela estava pedindo para Jesus perdoar os pecados dela. Jesus sabia como era a vida dela e como é a vida de qualquer um, Jesus sabe, e Jesus perdoou. Naquela atitude dela, Jesus perdoou. Nossa base bíblica estava em Lucas 7, 36 a 46. E o versículo era assim, ó. Porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Você já precisou do perdão de Deus? Ele está pronto a nos perdoar. Rapidinho, rapidinho, ele vai nos perdoar daquilo que fizemos que não agrada a sua vontade. Isso é pecado. É errar o alvo de Deus e fazer a outra coisa. E normalmente a outra coisa é o mal, né? Se a gente não faz aquilo que é a vontade de Deus, que sempre é o bem, a gente faz alguma coisa que é mal. E esses pecados nos separam de Deus. Jesus entrou na casa e trouxe perdão, ou levou perdão. A atitude da mulher fez eles refletirem que eles também precisavam de perdão. Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos do perdão de Deus para melhorar e ver a nossa situação como vai. Muito bem, é boa, né? É bom saber que Jesus perdoa rapidinho. Vamos para a sexta casa. Olha, essa história foi muito bonita. Essa história é o resultado do que vem nas nossas vidas depois do perdão. Jesus trouxe vida, Jesus levou a vida. O que aconteceu aí? Na casa de Jairo, sua filha tinha morrido. Todo mundo, ela morreu. E Jesus chegou lá e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí a menina acordou. Muito bem, o que aconteceu? Jesus trouxe vida para aquela menina. Ela já tinha partido. E Jesus disse, não, ela tem que voltar. Para testemunho para os outros e que eu tenho poder de trazer a vida. Muito bem. Nossa base bíblica estava em Mateus, Marcos e Lucas. Lucas, por exemplo, de 8, 40, 42, 49 a 55. Muitos de nós cometemos muitos pecados e já morremos espiritualmente. Se a gente não prestar atenção e ver a vida que Jesus traz, que é uma vida para o coração, uma vida nova para o coração,
também vamos ficar dormindo. Você está vendo lá na nossa figura? A menina está acordada, a mamãe e o papai contentes, e as outras pessoas ao fundo, o que estão fazendo? Surpresos. Quem é esse que tem poder sobre a vida? Eu vi que ela tinha morrido, tinha certeza que ela tinha morrido. Mas Jesus falou com ela e ela voltou a viver. Assim é a nossa vida espiritual. Está morta, está dormindo. Mas se Jesus falar conosco, nós voltamos a viver. Muito bem, muito bem. Então, crianças, estamos na nossa 7ª história. Lembram-se quando a vovó contou a história de Marta e Maria? As duas convidaram Jesus para vir ficar na sua casa. Venha aqui descansar conosco, Jesus. A nossa história bíblica está em Lucas 10. Lembra? A vovó contou do 38 ao 42. E aí o versículo que vocês decoraram era: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você precisa de uma lâmpada para dizer onde você tem que ir? Você precisa de uma luz para dizer qual é o seu caminho? Ah, só Jesus é que pode dar. Mas muito bem. Aí, as duas foram contentes para casa, pensando: agora Jesus vai vir ficar conosco. Uma pegou sua manta, seu chale, e sentou-se aos pés de Jesus. E a outra, preocupada com a comida, com a casa, tudo tinha que estar em ordem, todas as pessoas vão comer aqui, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, arrumar a casa, arrumar o quarto, deixar o quarto limpo, fazer a comida. Essas são as nossas preocupações hoje em dia. A gente quer deixar tudo limpo, tudo feito e se esquece do que é importante. Aí ela foi lá e disse assim: Jesus, a minha irmã não quer me ajudar. E Jesus respondeu para ela: ah, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Ela está aqui aos meus pés, ouvindo a palavra. Então, nós aprendemos nessa lição que Jesus foi àquela casa e levou a palavra dele. E mesmo que não só a palavra dele, mas o tempo de comunhão, o tempo de conversa, o tempo de estar um junto com o outro. Mas o mais importante é que a gente pode dizer assim: olha, Jesus fez um culto doméstico naquela casa, não foi? Foi sim. Ele falou dele, falou da palavra, orou, deu graças pela refeição e elas comeram tudo que a outra tinha feito. Então, Jesus vai à nossa casa e leva a palavra. Aprendeu? Nós precisamos ter um tempo de sentar à mesa e conversar sobre as Escrituras, conversar sobre o nosso espiritual, sobre onde Deus está, como Deus é, o que Deus tem feito, dar graças pelo que Deus faz e pelo alimento que nós temos. Todo dia nós temos 3, 4 refeições, né? Mesmo que a mamãe tenha preparado, mesmo que o papai tenha trabalhado para comprar, mas Jesus, Deus na pessoa de Jesus, nos ajudou a ter esse alimento. Ótimo. Vamos para a próxima lição? Olha, 8ª lição. Lembram-se? Até que era engraçado, né? Qual é essa lição mesmo? Jesus entra na casa de quem? Do Zaqueu. Ei, Zaqueu, desce depressa. Não foi assim que Jesus falou? E aonde Zaqueu estava? Numa árvore. Ele é um homem de pequena estatura. Ele não conseguia ver Jesus, pois todas as pessoas ficavam na sua frente. Ele era quase um anão. E aí o que ele fez? Ah, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou subir na árvore. E subiu na árvore tal que pudesse vê-lo passar, diz o corinho, não foi? E Jesus passando viu, então assim falou: ei, Zaqueu, desce depressa, pois em tua casa vou pousar, pois em tua casa vou ficar. E bem depressa Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus. Olha só, Jesus entra na casa de Zaqueu e levou salvação. Lembra que Zaqueu falou? Se eu tiver defraudado alguém ou se eu tiver roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Lá em Lucas, a vovó leu, Lucas 19, de 1 a 10. E aí o versículo que nós decoramos era: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido na vida espiritual, nas suas finanças, ele estava todo atrapalhado. Mas ele se lembrou que Jesus dá salvação.
meio ao tormento, à turbulência, ai, é tão bom a gente pensar que alguém dá salvação, não é verdade? Isso é. Então, Jesus levou salvação para a casa de Zaqueu. E Zaqueu aceitou Jesus, recebeu-o em casa e bem depressa contou para sua esposa, lembra lá na nossa outra figura? Zaqueu recebeu a salvação. Quem de vocês já olhou para Jesus, já pensou em Jesus e falou, Jesus, eu preciso de salvação? A vovó já falou, a vovó já fez isso. E eu conheço bastante gente que já fez. Então, se você quer pensar na sua salvação, pensar no seu futuro, tem que pensar em Jesus. Sem ele não há salvação. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nossa 8ª lição. Muito bem, vamos para a 9ª lição. Quem se lembra disso aqui? O que é isso aqui? Jesus está no cenáculo, com seus discípulos, todos conversando, explicando. E aí, o versículo aprendido era, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Jesus explicou tudo o que havia de acontecer. Mais uma vez eles ouviram, mais uma vez eles aprenderam, mais uma vez eles rememoraram. Jesus distribuiu comida, distribuiu pão, distribuiu vinho, deu graças e explicou. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dando a eles um tempo de comunhão. Jesus entrou no cenáculo para dar um tempo de comunhão dele com seus discípulos. Eles sentaram-se, descansaram, alguns lavaram os pés e se regalaram. Aprenderam muito. A nossa base bíblica estava em Mateus 26, 17 até 19, Marcos e Lucas. Tudo isso tem relatado lá. A história de Jesus no cenáculo. E o que Jesus levou? Comunhão. Jesus está levando várias coisas em todas as casas. Bem no finzinho a vovó vai repassar tudo de novo e a gente vai aprender. Ótimo? Muito bem. Vamos para a nossa 10ª lição. Jesus entra aonde? Na casa de Caifás. Lembram-se? Foi uma parte do julgamento de Jesus, né? Ninguém tem maior amor do que este, do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Você tem algum amigo que daria a vida por você? Ah, não tem não. Mas sabe, Jesus já foi esse amigo. Ele já deu a vida dele por nós. Ele foi levado para aquela casa de Caifás para ser julgado inocentemente de alguma coisa que ele não tinha feito. E ele não fez. Muito pelo contrário, ele só fazia coisa boa. Ele só dava amor, salvação, alimento, instrução, paz, tranquilidade, cura, ressurreição, salvação, tudo isso. E ele foi julgado por aquilo lá. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Todos nós temos que agradecer a Deus, porque ele deu a vida dele por nós. Jesus entrou na casa de Caifás para ser julgado, mas para o nosso bem, porque se não fossem esses julgamentos, nós não teríamos nem a morte de Jesus e nem a ressurreição. Jesus, aonde é isso aí? Ah, na casa em Emaús, ou no caminho de Emaús ele foi. Aí as pessoas estavam procurando, nossa, nós queremos ver onde está nosso Jesus, onde está o corpo dele, onde está. As mulheres foram cedinho lá procurar pelo corpo de Jesus e não estava mais lá. Ele já tinha sido crucificado, morreu e ressuscitou. E 2 dos discípulos, olha lá na nossa figura, estão conversando a respeito de Jesus. E conversa vai, você viu? Ele foi crucificado. Pois é, o nosso Jesus morreu. Puseram ele num túmulo, puseram uma pedra grande e tem lá soldados cuidando. E de repente o que aconteceu? Ah, Jesus apareceu no meio deles. Foi conversando e eles nem se perceberam que era Jesus. E o versículo que vocês aprenderam é assim, ó, realmente o Senhor ressurgiu. A nossa base bíblica está em Lucas 24, do 13 ao 35. Essa era uma história longa, né? Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus levou na casa de Emaús a visão espiritual.
eles começaram a perceber que aquela pessoa que estava andando junto, que antes não estava ali, mas agora está, apareceu e falava e fazia as mesmas coisas que o nosso mestre fazia. Meu, eu acho que é Jesus. E no mesmo tempo que chegaram lá, reconheceram que era Jesus, resolveram voltar para contar com os outros, para dizer para os outros, o nosso Jesus, aquele que nós vimos morrer, aquele que morreu por nós, o nosso mestre, foi conosco até outra cidade. E assim aconteceu. Jesus foi no meio dos dois e se mostrou como Jesus. Olha, essa é uma parte importante da nossa história, né? Dos acontecimentos de Jesus. Sabe por quê? Porque quando eles voltaram, eles chegaram na casa onde os discípulos estavam e, de repente, aquele mesmo homem que tinha aparecido lá, apareceu de volta aqui. E olha a cara de surpresa dos discípulos. Jesus na casa dos discípulos. E eles puderam ver que Jesus levou muita fé. Alguns ficaram desconfiados e aí, olha, quando viram as mãos, o lado de Jesus e os pés, que tinham a marca da crucificação, acreditaram e disseram, realmente ele trouxe fé para nós, porque ele falou que ia acontecer e aconteceu. O versículo diz assim, ó, nós vivemos pela fé e não só pelo que a gente vê. Ah, você vê as coisas acontecendo? Verdade é Jesus. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Isto é, eu e você. Você viu Jesus já? Eu não vi, mas eu acredito pela fé. No coração eu sei que ele morreu, ressuscitou e está no céu. Quase se preparando para vir nos buscar de novo, né? A gente está vendo tanta coisa acontecer, a gente diz assim, ah, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Nós temos que estar preparados para a hora que ele voltar. E sermos mais bem-aventurados, porque nós não vimos ele, mas nós acreditamos por fé. A nossa base bíblica dessa lição estava em João capítulo 20, 19, 23 e 26 a 29. A vovó leu os dois trechos e nós conversamos a respeito. Lembra? Tinha Tomé também junto, que queria pôr o dedo lá para ver se era verdade, e Tomé também pôs. Tudo isso aconteceu, e era de verdade. E nós somos mais bem-aventurados, porque nós não estávamos lá, mas a gente acredita. Quem acredita aí? Levanta a mão. Ok, todo mundo, muito obrigado. Se você não levantou a mão e ainda tem dúvida, escreve para a vovó. A vovó vai explicar e nós vamos sentar e conversar a respeito da pessoa de Jesus e os benefícios que ele faz. Os benefícios que ele traz. Você está vendo nossa figurinha aí? Olha que coisa linda. Se você parar e escutar, você vai ver o que Jesus está fazendo. Pensando que ele traz alegria, que ele traz cura, que ele traz restauração, que ele traz arrependimento, que ele traz perdão, que ele traz vida. Pensando que Jesus traz palavra dele, né? Quando Jesus entra, traz a palavra dele, ele traz salvação, ele traz comunhão. Ele foi para ser julgado numa casa injustamente por nós. Ele levou fé a uma casa e ele leva visão espiritual. E hoje, Jesus está à porta da sua casa, do seu coração e bate. Tem um versículo que diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você abre para Jesus o seu coração, ele entra. E olha o que ele tem na mão ali. O que ele tem lá na mão? Os pertences da ceia. Ele quer fazer conosco um tempo de comunhão. Ele quer limpar a nossa casa, varrer a nossa casa, lavar a nossa casa e fazer conosco uma comunhão. Que ele só faz com aqueles que são seus filhos e seus amigos. Quando tem muita comunhão, quando tem intimidade, quando tem um relacionamento. Daí ele reparte o pão, dá graças e nós vamos saber que ele está conosco. Preste atenção, ouça bem o seu coração e abra a porta para Jesus. Eis que estou à porta e bato. Ó, ele está batendo.
Jesus bate a porta do seu coração. Abre lá. Tenha um tempo para Jesus. Dê um tempo para ele mudar a sua vida, transformar a sua vida, fazer uma vida nova. E vocês adultos, abram a porta para Jesus, para ter uma família nova, uma casa nova, um coração novo, um tipo de relacionamento novo entre vocês, familiares, e entre vocês e Deus. Os pais são os mais responsáveis pela direção espiritual que dão a seus filhos. Eles não têm condição ainda de pequenos, vou deixar escolher. Eles não sabem realmente o que é certo e o que é errado. São muito inocentes no sentido da palavra. Eles precisam da nossa direção para chegar ao caminho e ao conhecimento de Jesus. Ao conhecimento do que é pecado, do que é verdadeiro, do que é puro e de como fazer para ir para o céu. Isso é muito importante. E é de pequeno que a gente acerta o passaporte para ir para o céu. Não é? A gente trabalha durante a vida para se aposentar. A gente tem que trabalhar para se aposentar também e chegar a um tempo espiritual, de conforto, de regozijo, de alegria, de paz. E isso só vai ser dado por Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. E vou ficar fazendo morada nesta casa. Jesus é o Rei eterno e ele quer fazer morada no seu coração. Eu espero que nas próximas lições a gente esteja junto. Estou preparando alguma coisa muito, muito, muito boa e muito bonita para as próximas lições. Mas quero que você curta o nosso canal e divulgue mesmo. Conte para todo mundo. A vovó conta histórias no canal da minha igreja. A vovó conta histórias no canal da escola. Vai lá, conte, conte. Nós vamos ganhar prêmios porque nós estamos espalhando o evangelho. Muito obrigada por tudo e um beijinho. Até a próxima. Tchau! Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como fazer um joguinho pra gente poder lembrar das nossas lições que a gente teve, tá bom? É algo bem simples, mas vai ajudar bastante na nossa memória. É assim, ó. Eu tenho esse joguinho e você vai ter que olhar a figura e me dizer de qual história que é aquela figura. Então, por exemplo, aqui eu tenho um martelinho de juiz. Qual história que teve um julgamento? Então, a gente teve Jesus na casa de Caifás, onde ele estava sendo julgado, né? Aí eu tenho outros aqui para vocês verem. Ó, vai rodando, rodando. E esses olhinhos? Quem foi que precisou olhar para poder ver? Em qual episódio que foi isso? Então, tem Jesus lá na casa com os discípulos, onde levou fé, né? Mas qual? Por exemplo, esse jarro. De qual história que a gente fala quando a gente vê um jarro? Aquela história onde Jesus transformou água em vinho. Na casa de quem que ele entrou? Então, esse daqui você vai ter que ir olhando as figuras e me falar de qual história que é. Dá até para fazer em casa, né? Várias pessoas juntas, mostra a figura e de qual história. Eu tenho, por exemplo, um band-aid. Qual história que Jesus entrou que ele levou cura? Então, esse daqui é um jogo para você poder ter na sua casa e lembrar das histórias que a gente ouviu, que Jesus entrou na casa daquelas pessoas. Um perfume. Qual casa que Jesus entrou que tinha perfume ou algo perfumado? Então, para a gente lembrar de algumas histórias. É bem fácil de fazer e você vai poder fazer com as pessoas da sua família também, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí como que faz esse jogo. E a gente vai lembrar a cada dia, né? A palavra de Deus vai ficar guardadinha no nosso coração, certo? Então, dá uma olhada aí como que faz. Se você conseguir, manda um vídeo ou a foto pra gente. Bom, na folha de papel, eu fiz um círculo com a ajuda de uma tampa e dividi em 12 partes da nossa história. Nesse círculo, eu vou cortar uma dessas partes, como se fosse uma pizza. Eu vou tirar um pedacinho dela, só um pedacinho. Eu vou fazer isso 2 vezes, eu vou dividir em 12 em 2 vezes. Uma, eu vou tirar um pedacinho. Na outra, eu vou pegar algumas figuras que correspondem à nossa história, vou recortar e vou colar em cada uma dos pedacinhos da nossa pizza, tá vendo? E por cima eu coloco a outra parte. E aí vai ficar aparecendo só a figura. Com o colchete,
eu vou perfurar e vou colocar aqui no meio. Aqui na frente eu vou escrever, né, Jesus, as casas que Jesus entrou. E aí, conforme eu vou girando, eu tenho uma figura de cada história. E aí, a gente tem que olhar a figura e descobrir de qual história que a gente tá falando. E aí, ele vai ficar do jeito que a gente viu lá no começo, como um joguinho, certo? Obrigada, crianças, por ficarem até o final da aula. E foi uma aula maravilhosa, não é? Agora vamos orar para encerrar. Olhinhos fechados, mãozinhas também. Senhor, meu Deus, quero agradecer por essa aula maravilhosa, meu Pai. Quero pedir, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de ouvir mais da Tua palavra, meu Pai. Espero, Senhor, que logo tudo volte ao normal. Mas que a gente nunca, Senhor, deixe, Senhor, de louvar o Teu santo nome, Senhor, e de aprender da Tua palavra, tanto na igreja ou aqui. Eu lhe agradeço, Senhor, por tudo. Em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, crianças. Não se esqueçam de curtir os nossos vídeos e se inscreverem. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Um beijo. Tchau.